A todos, é com grande alegria que nós estamos aqui reunidos, estamos aqui na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, para que possamos fazer bate-papo, essas reflexões tão valorosas para todos nós em torno do Evangelho de Jesus. E nosso tema proposto hoje é a construção da fé, é uma reflexão sobre a fé raciocinada que Kardec nos recomenda, está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, onde ele nos fala da fé religiosa, a condição da fé inabalável, né, que é um axioma que ele nos traz, que ela só é inabalável quando pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, é sobre fé, Kardec nos deixa essa mensagem, né, para que nós possamos refletir. Para entender quando Kardec nos traz essa máxima, nós queríamos passar rapidamente sobre os objetivos que Kardec nos apresenta nas obras básicas, que nós podemos ver em 18 de abril de 1857, que é lançado o Livro dos Espíritos, com as perguntas e respostas para que Kardec fosse compreendendo toda essa proposta da espiritualidade na orientação da humanidade. E o Espírito da Verdade nos coloca o seguinte: todo homem que se dedica a uma especialidade escraviza a ela as suas ideias. Afastai-o do assunto que ele quase sempre se confundirá, porque deseja tudo submeter ao seu modo de ver. Esta é uma consequência da fragilidade humana. Isso aí foi Kardec que falou, não o Espírito da Verdade. Kardec, então, aqui ele propõe, né, a boa nova do Cristo, né, mesmo sem ainda trazer o Evangelho, aqui ele traz ideias novas como ele faz, né, e o homem, sendo muito prevenido, né, contra ideias novas, às vezes não cede a esta nova ideia, né? Então, quer dizer, a gente fica reduzido, como fala, né? A gente fica escravo das nossas ideias e se afasta delas, a gente se perde. Então, a gente confunde tudo. Então, ele traz que era uma coisa realmente para ser estudada, para ser inovada na vida de cada um a partir das respostas que os espíritos nos foram trazendo. Depois nós vamos ver que ele fala também sobre o orgulho do homem, né? Que a razão, muitas vezes o que a gente chama pela razão, apenas é o orgulho mascarado. Então, a gente acha que está com toda a inteligência, com toda como diz, a verdade, e ele fala aqui que é um orgulho mascarado. Então, a razão, muitas vezes, né, ela não é infalível nesse sentido. Bom, aí depois nós estamos tendo o Livro dos Médiuns. Ele lá traz para a gente em 1861, em 15 de janeiro, sua publicação. Ele já traz alguns conceitos para que a gente possa ir já buscando, né, sobre a questão do espiritismo ser consciência e filosofia. E ele, pô, quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como a primeira condição, submeter-se a um estudo sério. Ou seja, a doutrina espírita apresentada por Kardec no Livro dos Espíritos, explicado os seus mecanismos, a sua metodologia no Livro dos Médiuns, só poderia ser compreendida com um estudo muito sério, que é o que nos propõe a doutrina espírita quando a gente vai descobrir essas verdades. Isso nos objetivos dessa obra do Livro dos Médiuns. Ele fala o seguinte: a crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido, como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo, reforçando a ideia da necessidade do estudo e já pregando, né, a fé raciocinada, através do entendimento, através da pesquisa, através da experimentação, através da observação. Então, acreditar na comunicabilidade dos espíritos ou que os espíritos existem não pode fazer uma pessoa um espírito esclarecido, né? Mas é o estudo sério
que ele vai buscar em torno do assunto. Aí nós chegamos no Evangelho, em 1864, precisamente 15 de abril. Aí é o Espírito da Verdade que traz para a gente uma palavra. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ora, aqui quando ele vai entrar no Evangelho de Jesus, ele fala de um resgate, né? Para que as coisas devem ser restabelecidas como Jesus nos prometeu quando falou que nos enviaria o Consolador prometido. Então, muitas pessoas que não são espíritas acham uma pretensão do espírita falar isso, né? Mas é justamente nessa proposta de restabelecer o verdadeiro sentido da vida, afastar as trevas da ignorância, né? E os orgulhosos serem mexidos, serem confundidos nas verdades que abrigam no coração e na inteligência, né? Mostrando a verdadeira justiça de Deus. Então, aqui Kardec já vai nos orientar todo o princípio espírita dentro do Evangelho de Jesus. E Emmanuel vem fechar essa questão do tríplice aspecto da doutrina, científico, filosófico e religioso, quando ele nos diz o seguinte, que esse aspecto científico e filosófico sempre vai ser muito nobre nas investigações dos movimentos coletivos, né? Mas não vai ser diferente. Então, todo o aspecto científico e filosófico é estudado pelo homem, de alguma maneira, né? O que ele fala do valor do aspecto religioso é que repousa a sua grandeza divina, né, por constituir restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem. Aí ele vem falar realmente, Emmanuel vem colocar da gente, que é justamente o que o homem ainda não alcançou. E essa semana eu estava vendo uns estudos de uma tendência, né, uma vertente que se diz espírita, mas quer resgatar somente o aspecto filosófico. Uns a ciência, outros a filosofia, e ainda criticam a inserção do aspecto religioso, né, na doutrina, que Kardec o fez. Depois da compreensão, Kardec nos apresenta o aspecto religioso da doutrina. Então, a gente vê que o orgulho ainda, né, fomenta o afastamento. No Evangelho também consta, né, que toda geração é marcada por uma virtude, que a faz crescer, no nosso caso, seria o desenvolvimento intelectual. E o que faz perder é a indiferença moral, que são as nossas dificuldades. Então, o esforço para que a gente busque nesse aspecto religioso essa ligação divina, e que a gente entenda o Evangelho de Jesus como um caminho, a verdade, a vida, né? Como o próprio Cristo diz, como objetivo até da criação e encarnação dos espíritos. Então, é ali que nós vamos ter a renovação definitiva do homem. E a gente ainda tenta protelar, buscando aspectos que são de grande valia, né, no tripé, que é o aspecto científico, filosófico e religioso, para que o homem olhe para o alto, não para baixo, para si mesmo, para as coisas terrenas, porque muitas vezes nós queremos nos mobilizar só nas coisas da terra. E esse aspecto que a doutrina nos traz, nos fala a verdadeira identidade e vida do espírito, que é o que conta. Bom, e agora também no Evangelho, no capítulo que é objeto até do nosso estudo, A Fé Transporta a Montanha, no item 6, ele nos coloca sobre a fé religiosa. E ele fala que a fé é crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. O interessante de Kardec, nesse estudo, ele não se detém numa forma que a doutrina espírita só tem que seguir, mas ele faz uma análise do contexto das religiões existentes ou da proposta da religião. E aí ele nos esclarece que, nesse sentido, a fé ela pode ser raciocinada ou cega, que é o que nós buscamos na doutrina espírita, ser a fé raciocinada, né?
A fé cega nada examina, né? Aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. Então, a fé cega, ela funciona como uma prescrição. Você acredita naquilo e pronto, né? E a fé raciocinada, não, ela vai perquirir, ela vai se utilizar de todos os recursos da inteligência, ela vai usar o recurso da observação, da experimentação, como Kardec nos orienta. Por quê? O fanatismo advém, né, de seguir cegamente a alguma doutrina ou algum dogma sem a avaliação da razão e das consequências, né, dos resultados daquelas atitudes. Então, por isso que Kardec fala que ela pode produzir o fanatismo. Bom, então nós vamos entrar no nosso tema, a construção da fé. Né? Luz que não vejo, mas é ela que me guia. A fé, então, é uma luz que guia o espírito. E o Paulo de Tarso, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele nos dá uma definição de fé. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. É um pouco confusa essa explicação de Paulo, porque é a posse antecipada do que se espera. Então, seria busca de uma certeza, né? E de umas realidades que não se vê. Então, não é o palpável, a fé é subjetiva. Né? Ela é um sentimento que é necessário para que a gente persiga tudo isso. Então, é uma posse antecipada do que se espera, né? E as realidades que ainda não se vê. Então, essa é a definição de Paulo. Vamos ver se a gente chega nessa mesma conclusão que Paulo aqui no nosso estudo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, dá o conceito de fé para a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Então, a fé, ela é a mola propulsora para a gente chegar a um fim. Né? Então, a gente acredita no mecanismo da fé para chegar a algum objetivo. É uma espécie de lucidez, ela não é uma lucidez porque ela é mais subjetiva, né? Que faz ver pelo pensamento aos fins que se tem em vista e os meios para atingi-lo. Olha a posse antecipada aí, através do pensamento. Né? O pensamento é um mecanismo de comunicação do espírito com o corpo e do espírito com o universo. Então, é essa certeza, né? Por isso, quanto mais espiritualizado o ser é, mais ele vai ser nimbado de fé, porque mais acesso ele vai ter, mais objetivos elevados ele vai buscar, né? Então, ele caminha, por assim dizer, com total segurança. Né? Num e outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. Então, a fé dá segurança ao espírito, ao homem, né, na busca das suas próprias realizações desde a criação. Então, esse é o conceito de fé que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. E muita gente acha que questão de fé, quando a fé ainda acha que a fé cega, né? Por exemplo, muitos não acreditam na existência do espírito, ou na comunicabilidade deles, acha que a gente tem uma fé cega, ou que nós estamos seguindo um dogma, ou acha que é mais fácil para a gente compreender a vida, mas dá um trabalho, né? Porque depende do estudo e dessa ascensão espiritual para a gente ir buscando. Por isso que nós falamos na construção da fé, nós estamos em processo, né? Para que a gente tenha total segurança, porque isso nós ainda não temos a segurança, né? Ou, às vezes, a fé inabalável, nós ainda nos abalamos por muita coisa, porque nós estamos na construção da fé, e bendita seja a doutrina que nos oferece esse caminho. Então, vamos ver o que é Meimei, né? Eu sou colaborador do Centro Espírita Meimei aqui em Pedro Leopoldo, né? Tivemos a oportunidade de organizar um livro chamado Registros Mortais, com mensagens de Chico Xavier,
Então, por isso eu trouxe a Meimei numa prece muito bonita, que tem Confia Sempre, que é bem conhecida de todos. Num dos trechos, a Meimei nos fala da fé. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Olha que a profundidade com que Meimei nos traz, com que sensibilidade, né? Então, de todos os infelizes, a gente acha que muitas vezes a infelicidade estão nas coisas reservadas à matéria, transitórias aqui na Terra, ela considera os mais exitosos que perderam a fé em Deus e em si mesmo, e prossegue vivendo. E tem alguns que não suportam, né? Acaba cometendo o autoextermínio. A importância da fé, né? Aqui nós podemos classificar assim. E vamos continuar com Kardec, da fé humana e a fé divina. Aqueles que perderam a fé em Deus e em si mesmo, como diz a Meimei, que é a fé humana e a fé divina, né? E aí nós vamos de encontro ao que Paulo nos fala lá, Kardec nos esclarece aqui, ó. A fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe. Olha a construção que Kardec nos apresenta. Nós somos depositados em germe, né? Nós temos essas faculdades latentes, né? E nós temos também um sentimento do futuro do espírito. E o princípio é em estado latente ainda, né? E que ele cumpre fazer, desabrochem e cresçam pela vontade, pela ação da sua vontade. Ou seja, na criação, Deus nos faz ignorantes para que possamos atingir a perfeição. Nos dá o recurso, né, para essa trajetória em germe e que compete ao homem, pela ação da sua vontade, fazer que cresçam. Então, nós temos que meditar sobre a fé, está no capítulo da fé, né? Que, então, a fé, ela é um sentimento que deve estar sempre em crescimento através da experiência, através, né, das nossas encarnações, que as experiências vão nos acrescentando. E, então, é a ação da vontade. Fiquei pensando, qual seria a ação da vontade? Aí nós recorremos a Emmanuel. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na lição de número 2, ele nos fala sobre a vontade. Ele fala que a mente do homem, do ser humano, ele iria dividi-la como se fosse um escritório, a mente e os departamentos que ali funcionassem, né? Então, ele coloca praticamente a nossa mente, o nosso cérebro, como uma empresa, e que coloca os departamentos que ali está funcionando. Então, ele nos dá algumas dicas aqui. O departamento do desejo, em que opera os propósitos e aspirações, ao controle dos desejos naquilo que eu quero, né? Departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, que são patrimônios do espírito para o seu crescimento. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, a percepção, né? O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Então, esses departamentos constituem a capacidade mental do espírito, né, na sua manifestação através do corpo. E ele encerra esse escritório como chamando ao outro departamento do gabinete da vontade. E ele fala que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade é ela que bate o martelo para aqueles outros departamentos. Sem a decisão, sem a aplicação da vontade, nada não será possível. Por isso que Kardec nos coloca, né, no nosso slide anterior,
sobre esse germe que a gente faz crescer. E nós temos toda uma estrutura, né, espiritual para que a gente possa acionar para que a ação mental seja governada pelo poder da vontade. Falar da vontade, a gente teria um estudo longo para fazer, mas aqui a gente consegue perceber o que Emmanuel nos fala. E aí, por isso que o Cristo, ele realizou os verdadeiros milagres. Tanto é que Kardec tenta explicar, né? Ele explica racionalmente os milagres de Jesus, né? Mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem se tem fé. Ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Para meditar, né? A vontade, ela é ligada diretamente à certeza da fé, né? Então, os milagres que Jesus realizou, a gente vê que, por ele mesmo, ele diz que todos nós poderíamos fazer igual ou melhor a ele, nos mostrando a evolução que nós ainda tínhamos que buscar. Então, a demonstração de Jesus era da fé integral, né? Da fé construída, da fé em ação. Bom, para que a gente possa fazer uma construção da fé nesses moldes tão maravilhosos que nos são apresentados por Kardec, Emmanuel e Jesus, né? Talvez a gente tenha algumas observações a fazer para nos ajudar na construção da fé, né? E tudo começa numa convicção. Então, a PLN, né, a neurolinguística, o planejamento neurolinguístico, que foi muito em voga há uns anos atrás, mas que tem na ciência grandes verdades, pelo que nós pudemos observar, eles tratam da fé, mas da fé em si mesmo. Mas os conceitos que nós recebemos da espiritualidade, do evangelho, não diferem disso. Então, eles começam a falar o que é uma convicção. O que é convicção? A convicção, ela é a base da fé. Um sentimento, uma certeza, isso é uma convicção. Eu tenho uma convicção, uma certeza, um sentimento de certeza, de verdade, sobre alguma coisa, que difere um pouco da ideia. A ideia é mais vaga, ela mais é de um conceito, de uma intencionalidade, eu tenho intenção. A ideia, ela fica mais abstrata. A fé, mesmo sendo subjetiva, ela é real, né? A convicção é a base ou o nascimento da fé. Então, através da convicção que nós vamos desenvolver a construção da nossa fé. O ateu, ele tem uma convicção diferenciada, mas ele desenvolve uma fé, né, na sua realidade material. O católico, o protestante, o espírita na fé cristã, né, nós temos um sentimento, uma certeza que nos norteia através do Divino Mestre Jesus. Então, como Kardec nos explicou, essa fé pode ser cega e deve ser raciocinada, né? Ela tem que ser raciocinada, não cega. Então, vamos estudar um pouquinho isso aqui, da parte da convicção. Como transformar a ideia em convicção? Tudo nasce na ideia, né? Mesmo que seja vaga, por isso que Kardec manda a gente desenvolver o estudo, porque eu posso ter uma vaga ideia da espiritualidade, da comunicabilidade com os espíritos, mas o quê? É uma ideia. Então, eu torno ela em convicção através do estudo, através da experimentação, através da observação. Então, são pelas referências. E aqui nós temos o quê? As referências que nós temos pessoais, né, como pessoas, as nossas experiências, os nossos contatos, enfim, a nossa vida. Nós temos informação, que hoje nós temos bastante informação,
Informação não quer dizer conhecimento, né? A informação ela precisa ser desenvolvida com a informação que eu recebi, como eu vou praticar, como eu vou vivenciar, como eu vou aplicar, né? E a imaginação também. A imaginação, como diz que a explicação de Emmanuel, nós buscamos um ideal, né? Nós criamos, fazemos telas mentais que vão nos favorecer a trajetória das realizações. Então, a convicção, se eu tenho uma ideia, qual o meu passo? É transformá-la em convicção. Como eu faço essa transformação, né? Pelas nossas experiências, referências, informações, imaginação, referências pessoais, eu posso ter até os chamados, aquelas pessoas que eu gostaria de me espelhar, aquelas pessoas que eu aprendo, isso tudo nos faz ter uma convicção em desenvolvimento. Bom, depois eu vou ter essa observação sobre o cérebro, né? Que ele não é capaz de perceber a diferença entre o que imaginamos de forma vivida e algo que experimentamos de fato. A obra de André Luiz, nós temos que estudar até muito mais as chamadas telas mentais. Então, há um registro, né? A neurolinguística trabalha muito nisso, há um registro, né? Dentro do que eu imaginei e do que eu vivi, o cérebro ele vive a mesma sensação, digamos assim, o mesmo registro. E nós também, na nossa imaginação, nós também vivemos emoções, né? O pensamento. Então, se ele converge para um lado positivo, as nossas emoções vão ser grandiosas, né? Se é para um lado negativo, nós entramos nas trevas. E também as nossas experiências, tem uns que nos elevam, tem outros que nos fazem queda. Então, isso tudo, como o Emmanuel fala no departamento da memória, para tudo isso é um registro no espírito. Então, por isso, a convicção, o trabalho que nós fizemos de realizações de imaginação, ele tem o mesmo efeito em nós. Então, nós temos que imaginar coisas muito melhores, né? Bom, e aí nós colocamos níveis de convicções. O que seria isso? Primeiro, a opinião. A gente tem muita questão em termos de fé, em termos de verdade, né? A questão da opinião. Então, a opinião é algo sobre o qual sentimos certeza relativa. Pode mudar com mais facilidade. Então, eu tenho opinião de alguma coisa, né? Eu tenho a opinião que aquele alimento é ruim. Eu posso mudar a partir do momento que eu experimentar. É uma certeza relativa, às vezes pela aparência do alimento, pelo preparo, pela apresentação, né? A gente tem uma opinião que aquilo não é bom, só para a gente pegar um exemplo. Mas, então, há certeza relativa. Então, ele ainda pode mudar. Que aí, então, fica na fase das ideias. A convicção, depois que nós a formamos, né? Com base nas referências, ela nos proporciona uma certeza absoluta. Nós temos um senso de verdade. Então, eu estou convicto de alguma coisa, eu já tenho umas referências que sustentam aquela opinião. Vamos pegar o alimento. Eu tinha uma opinião que ele era ruim. Depois de eu experimentar com uma referência maior, eu vou achar que ele não é tão ruim. Quando uma pessoa faz muito bem aquele alimento, eu vou achar aquilo gostoso. Ou, pelo contrário, eu vou ter certeza que ela é ruim mesmo, né? Então, a convicção, ela cria esse senso da verdade, essa certeza que a fé nos pede, né? Essa posse antecipada das coisas. A crença, ela ofusca um pouco a convicção, porque ela tem uma intensidade emocional maior, que vincula aquela ideia do ponto de partida. Então, é a questão da emoção, do amor, daquele sentimento que nos nutre. Então, a crença, ela já passou por todas as fases. Então, nós precisamos chegar a essa fase da crença, né? Chico Xavier, o amor que ele tinha a Jesus, permitiu que ele tivesse a crença que teve. Jesus, com a crença que tinha em Deus,
permitiu que ele fizesse as realizações, né? Enfim, Kardec, pelas convicções que ele teve, do pressuposto que tinha que ter algo inteligente movendo uma mesa, ele foi fazendo as suas referências e chegou à crença da realidade dos espíritos, a sua comunicabilidade, interferência no mundo corpóreo. Então, é um caminho que pode nos oferecer, né, essa certeza com uma intensidade emocional muito maior. Por isso que, muitas vezes, uma pessoa que adquiriu uma crença de uma forma diferente que a nossa, para a gente é tão claro que a nossa crença está certa e a do outro errado, mas ele não consegue absorver, né? Então, ele já elevou a sua convicção ao ponto de crença. Aí nós vamos voltar a Kardec. Essa crença tem que ser inabalável em qualquer época da humanidade, né? Porque tem horas que é tão firme, a fé é tão firme, mas a realidade da vida muda a nossa crença, né? Então, a crença, às vezes, nos faz tapar o ouvido. Então, tem que ter uma maneira muito especial de convidar ou de sermos convidados a buscar as referências necessárias para que a gente chegue no ponto de crença devido, né? Então, muitas vezes, nós queremos... É por isso que Kardec falou que não tinha que procurar prosélitos, que era muito difícil, principalmente sendo uma ideia tão nova, né? Como foi o advento da doutrina dos espíritos. Mas o caminho é indicar as referências. Por isso que Arnaldo Rocha, que trabalhou com Chico no Meimei, sendo esposo, né, da Meimei, ele tem um comentário que tudo que ele perguntava a Chico, eu vi isso em tal livro, eu vi isso em tal situação. Ele criava as referências para que a fé fosse construída, né? Então, a fé não se prescreve quando a fé ela é raciocinada. Então, está aí as 3 dicas de levar até a convicção. Aí vamos usar um exemplo de uma pessoa aqui, bem conhecida nossa, o Paulo de Tarso, né? Que teve essa perseguição a Jesus, teve uma opinião, na experiência que ele teve da visão de Jesus, que ele se transforma, ele vai para o deserto buscar as referências necessárias para que ele pudesse estabelecer a fé necessária para a obra que ele tinha que realizar. E depois que ele volta, e foi rejeitado pela família, pelos amigos, mas sustentou a fé. E em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, ele dá um testemunho de fé nesses conceitos que, ora, nós estamos estudando, de a opinião, da convicção, a crença. E ele fala como já crendo. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, pode nos separar do amor de Deus, que é que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha a convicção elevada à fé, inabalável, na certeza. Ele citou todos os exemplos que ele podia naquela hora. Nem anjo, nem demônios, nem autoridades, nem futuro, nem o mundo de cima, nem o de baixo, ou inferior, superior, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, né? Que o nosso meio é o Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, como ele fala, o nosso Senhor. Então, aí ele entendeu a mensagem, né? Ele dá esse testemunho de fé, de compreensão através das suas próprias experiências, às vezes muito dolorosas, mas que não o abateu em momento algum depois disso. Então, ele fez
uma construção de fé, né? Uma construção da fé. Paulo de Tarso. E um outro também que a gente pode citar, que é o Chico Xavier. Eu estou aqui na casa dele, né? Lhe peço essa palavra, peço a palavra dele emprestada, para poder também exemplificar tudo que a gente disse até agora. O Chico, na sua experiência como católico, depois ele vai ter aquela experiência do processo obsessivo da irmã, que traz para ele uma nova referência da religião. Ele abraçou essas referências, retornou junto ao casal que o iniciou, participou de algumas reuniões, e depois, quando ele lança o Parnaso, no primeiro livro, ele narra essa história, que é a sua experiência, e fala: sobre esses fatos e essas provas irrefutáveis, solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável, integrada no conhecimento da luz, olha as referências, que deveria, por aí, por diante, nortear os nossos passos da vida. Então, ele assumiu esse compromisso e foi até a sua desencarnação e continua na espiritualidade, né? Com a fé inabalável, que a partir daquela vivência, daquelas referências, daquelas experiências, daquelas observações, né? Ele chegou à fé inabalável que iria nortear os caminhos daí por diante. Então, são testemunhos que nós temos, né, dessa convicção elevada à questão da fé. Bom, gente, então precisa ter decisões para que a gente siga o caminho, né? Nós citamos esses dois exemplos, Paulo de Tarso e Chico, mais da nossa atualidade, que eles tiveram que tomar decisões e caminhar. Foi difícil, o caminho a gente acha que foi doloroso e difícil, né? Mas, quer dizer, eles tinham essa certeza, um objetivo, a posse antecipada daquilo que não se via. Então, eles tiveram momentos de decisões difíceis. E nós trouxemos também uma reflexão sobre as decisões. São as nossas decisões e não as condições de nossas vidas que determinam o nosso destino. Olha que importante, muitas vezes a gente espera a vida inteira ter condições de, e não fazemos nada. Mas as decisões, sim, nos fazem realizar, porque nós temos aquele escritório com os departamentos e temos a gerência da vontade para nos direcionar. Então, não são condições que nos fazem o crescimento espiritual, são as nossas decisões. E para realizar, tem uma diferença muito grande em estar interessado e estar empenhado. Muitas vezes a gente interessa por muita coisa, fazer muita coisa, mas não tem empenho. Né? Não tem aquele trabalho necessário para a construção da fé, então a gente não consegue. Então, é uma frase que eu gostaria tanto, né? Eu gostaria tanto de... Mas o eu gostaria, ele declara uma preferência, não uma decisão. Então, a gente tem que entender o processo decisório da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral, da nossa construção da fé, como decisões que, ao longo do caminho, nós vamos tendo que fazer, né? Decidir. Bom, nós estamos caminhando para o final, e aqui nós temos a palavra de Kardec, que nos traz a seguinte explicação, depois que ele avalia todas as questões de fé. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem, por sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente, senão, desenvolvimento das faculdades humanas. Então, Kardec, na descrição da fé, ele, na fé raciocinada, da fé inabalável, ele traz novamente a potencialidade do espírito,
que nós ainda não temos conhecimento de todas as nossas potencialidades, todos os nossos germes, para que nós possamos desenvolver essa força interior, essa possibilidade que Jesus nos traz na construção da fé, na realização do que nós chamamos, às vezes, de prodígios, que vai além da nossa capacidade de percepção ou além da nossa capacidade de realização, a gente acha que é muito superior a tudo. Então, aquele que já desenvolveu essa capacidade é que já tem os resultados, já tem a sua ação, né, nesse patamar. Então, o que nós precisamos é descobrir realmente essas potencialidades do espírito, tentar sacar de nós mesmos a perfeição que nos foi dada na criação, né, desenvolver os germes do bem, que nos é ofertado pelo nosso Pai Maior, e que é adubado pelos divinos ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós tenhamos essa fé robusta, essa fé capaz de remover montanhas, né? Como nos fala no Evangelho, na passagem da figueira que secou, Jesus aproveita essa oportunidade para falar, né? Se tiveres fé, poderei mandar a montanha ali e se lançar ao mar, e ela vai. E através dessa fé que Jesus fez todas as suas curas, fez todos os seus resgates espirituais dos espíritos sofredores que estavam ali em processos de obsessão. Foi com essa fé que Jesus estabeleceu sua doutrina, que ficou através dos tempos, né, como uma cartilha do Pai Maior a nos favorecer a caminhada. E nós agradecemos de coração essa oportunidade de refletirmos sobre a fé com os nossos irmãos aí de Santos Dumont. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé.